Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo este vídeo. Deixa eu me ajeitar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao Corujão das Contas aqui. Eu me chamo Hugo Marinho, eu sou professor de matemática, consultor de investimentos também, mas aqui é o meu canal de matemática, onde eu, bom, obviamente ensino matemática a vocês. Você está na playlist de resolução de séries de potências para encontrar raio e intervalo de convergência. Tá legal? Deixa o like neste vídeo, ajuda bastante o canal. Inscreva-se também e compartilhe com um coleguinha que está estudando aí séries e sequências para aprender este conteúdo ou qualquer outro conteúdo de cálculo por aqui. Qualquer outro, não, porque é coisa pra caramba, mas é um conteúdo de cálculo bem legal. Vamos lá, vou compartilhar a telinha aqui com vocês e já vamos resolver este exercício, pessoal. Bora lá? O exercício ele diz aqui, deixa eu colocar o enunciado, né? Determine o raio e intervalo de convergência da série abaixo. Determine o raio e intervalo de convergência da série abaixo, tá certo? Então ele pede simplesmente aí raio e intervalo de convergência. Presta atenção, tire as distrações de perto para ser um vídeo bem produtivo, beleza? O que que diz aqui, né, quando a gente vem fazer essa continha? O que que significa, pessoal? Raio e intervalo de convergência. Para determinados valores de x ele é uma variável pertencente aos reais. Legal? Então, para determinados valores de x, essa série irá convergir ou essa série irá divergir. E é isso que nós vamos encontrar, que nós vamos determinar. O intervalo de convergência é o intervalo dos valores de x ao qual essa série converge. O intervalo de divergência é o intervalo, né, dos valores, né, o raio de convergência, ele nos dá, deixa eu fazer o desenhozinho aqui, né, para ficar melhor. Aqui é o centro, né, do intervalo de convergência, né? Vou colocar aqui como centro A, beleza? Para cá, A mais R, e aqui A menos R, sendo raio essa medida do centro até a borda do intervalo, beleza? Então, é isso daqui que nós vamos descobrir e vamos verificar se nas bordas do intervalo ele é aberto ou ele é fechado, a depender da convergência ou divergência dessa série. Ok, Hugo. Agora, como que nós calculamos, né, essa convergência ou divergência da série? Nós vamos utilizar dois testes de séries, que é o teste da raiz ou o teste da ração, teste da razão, teste da raiz ou teste da razão, tá certo? O teste da raiz, ele é um cálculo do limite da raiz enésima do módulo de AN, sendo que a n é quem está dentro aqui da nossa série. Neste caso, a n ele é quem? 3 elevado a n vezes x elevado a n. Esse é o nosso AN, o termo geral da série n tendendo ao mais infinito, certo? Quando n vai ficando cada vez maior. Teste da razão. Ele é um limite, com n tendendo também ao mais infinito do módulo de a n mais um sobre a n, como o próprio nome diz. Teste da razão, nós teremos uma razão, uma divisão, uma fração. O objetivo aqui é chegar em algo da forma com módulo de x, legal? Ou módulo de x menos a, que esse será o centro do intervalo de convergência, menor do que um valorzinho, que será o nosso raio de convergência. Qual que eu vou aplicar aqui nessa série, galera? Aqui nós não temos nenhum fatorial, por exemplo, não temos nenhuma multiplicação de números naturais. Temos apenas o 3 elevado a n e o x elevado a n. Então encaixa muito bem o teste da raiz ou o teste da razão. E eu vou fazer aqui com vocês. Aplicando o teste da raiz, temos, vou escrever aqui, ó, o teste da raiz, temos. Então vou aplicar o teste da raiz nessa sériezinha nossa, ok?
O teste da raiz ele é o seguinte: limite da raiz enésima do módulo de AN com n tendendo ao mais infinito, beleza? Isso é um limite da raiz enésima de quem? Do módulo de 3 elevado a n vezes x elevado a n. Hugo, por que que a gente trabalha com o teste da raiz ou teste da razão? Porque ele trabalha em módulo, e se a gente quer saber um intervalo, colocamos a variável real em módulo, beleza? Raiz enésima de 3 elevado a n, o 3 ele pode sair da raiz como simplesmente 3 elevado a n. Raiz, opa, como simplesmente 3, desculpa. Raiz enésima de x. O x ele também sai da raiz, porém ele não sai do módulo, legal? Então, n tendendo ao mais infinito. Não tem nenhum n aqui. Limite de uma constante da ela própria, beleza? Aqui é constante porque o limite ele é aplicado em n. Como não tem n, fica esse próprio resultado. Galera, no teste da raiz, tanto também no teste da razão, uma série só será convergente se o limite for o quê? Menor do que um. Então a gente pega esse limite e põe que ele é menor do que um. Daí nós teremos como resultado o seguinte: o módulo de x, né? 3 vezes o módulo de x menor que um, nos dá o seguinte: módulo de x é menor do que um terço. Legal? Essa leitura aqui, agora, presta bastante atenção. Não se distraiam. A leitura total que nós temos, pessoal, é essa daqui, ó. Módulo de x menos a menor do que r. Quem é r é o raio de convergência. Convergência. E a é o centro do intervalo de convergência. Tá certo? Centro do intervalo de conv. Centro do intervalo de convergência. Aqui, como nós não temos o x menos nenhum valor, o centro desse intervalo, beleza? A é zero, porque seria um módulo de x menos zero. O raio de convergência, ele é quanto? Um terço, que é o valor que aparece aqui do outro lado. Aplicando a definição de módulo, por que nós vamos aplicar essa definição de módulo? Para encontrar o intervalo. Módulo de x menor do que um terço nos leva no seguinte: menos um terço menor do que x, que é menor do que um terço, beleza? O tamanho de x menor do que um terço significa que ele está entre menos um terço e mais um terço. Menos um terço e mais um terço, pessoal, eles são as bordas do intervalo de convergência. Então, nosso intervalo está aqui, assinalado no zero. O um terço, eu vou colocar aqui na setinha, tá para cá, zero mais um terço, e o menos um terço, ele tá para cá, zero menos um terço, que é menos o raio. Não sei se é aberto ou fechado, por isso que eu não coloquei nenhuma bolinha, nem bolinha aberta, nem bolinha fechada, nem colchete, nem parênteses. Vou verificar isso daqui. Ei, prof. Para x igual a um terço. Quando x é igual a um terço, essa série converge ou diverge? Isso que nós vamos descobrir. Então, para x igual a um terço, nós teremos o seguinte: n igual a zero, a ao mais infinito, 3 elevado a n, vezes x elevado a n, né? Um terço elevado a n. Show de bola? Aqui nós ficamos com o seguinte: 1 elevado a n, legal, 1 elevado a qualquer número, ele vai ser o próprio 1. 1 sobre 3 n. Como está todo mundo multiplicando, podemos simplificar esses camaradas e vai ficar simplesmente a série de quem? De um, com n variando de zero ao mais infinito. Quando n é zero, a série é quanto? Um. Quando n é um, a série é quanto? Um mais um. Assim, infinitamente e sucessivamente. Nós podemos observar que essa série ela é uma série o quê? Divergente. O que que significa uma série ser divergente?
A soma dela não se aproxima de um determinado valor. O prefixo di nos diz de separação, divórcio, diverge, movimento de placas tectônicas, movimento divergente, legal? A palavra diálogo tem um prefixo di porque é entre duas pessoas. Diagonal, liga dois pontos. Legal? Então, ela diverge. Mas como que a gente pode verificar isso daí, né? Através de um teste de séries numéricas, beleza? Se a gente pega aqui o BN aqui, ó, agora eu vou utilizar BN porque a N foi utilizado lá em cima. BN é igual a 1. Daí, a gente faz um limite. Limite de BN. Opa. Limite de 1, quando n tende ao mais infinito, eu pego o termo geral, faço o limite dele. É igual a 1, que é diferente de zero. Logo, essa série diverge pelo CTG. Quem que é o CTG? Critério do termo geral. Beleza? O critério do termo geral, pessoal, ele nos diz o seguinte, que se o limite dessa série der igual a zero, do termo geral da série der igual a zero, nada podemos afirmar sobre a convergência ou divergência da série. Mas agora, se o limite é diferente de zero, significa que a série ela é divergente, beleza? Independente se for uma série alternada, se for uma série do que for, tá bom? Ele passa por cima de todos os testes. Então a série ela é divergente quando x igual a um terço. Agora, para x igual a menos um terço, como é que funciona? Para x igual a menos um terço, nós temos o seguinte: série n igual a zero, ao mais infinito, de 3 elevado a n. Olha o negativo, muito cuidado, tá bom? Isso daqui é uma série n igual a zero ao mais infinito, 3 elevado a n, menos um elevado a n, pessoal, ele não é menos um nem é um, ele é menos um elevado a n. Por quê? O valor menos um elevado a n, ele fica alternando de sinal entre positivo e negativo, porque o número negativo elevado a uma potência par, ele será positivo. O número negativo elevado a uma potência ímpar, ele será negativo, beleza? Então ele fica mais um, menos um, mais um, menos um, mais um, menos um. Só daí a gente já observa que essa série ela será também o quê? Divergente, mas nós precisamos utilizar um teste para verificar a convergência ou divergência dessa série, legal? 1 igual a zero ao mais infinito de menos um elevado a n. Essa série aqui é uma série alternada. Pelo teste da série alternada, galera, nós temos que verificar o seguinte, beleza? Teste da série alternada. Uma série alternada, ela só será convergente se satisfizer essas três condiçõezinhas aqui. Bn, que é o termo geral da série, legal? Positivo. Limite de Bn, na verdade, Bn decrescente, Bn mais um menor do que Bn. E o limite de Bn do termo geral foi igual a zero, com n tendendo ao mais infinito. Se alguma dessas daqui não satisfizer, legal? Aqui para todo n in natura, tá bom? Todo n natureba. Não satisfizer, ela será o quê? Divergente. A gente já pode observar aqui na última condição, porque uma série que tem apenas o menos um elevado a n, né, ali, ela fica da seguinte maneira, o modo geral dela, menos um elevado a n, e aqui bn, beleza? Esse bn, no caso aqui, como não tem ninguém acompanhando, ele vale 1. Se bn vale 1, ele já entra no critério do termo geral, legal? Limite de bn é limite de 1 que é igual a 1, que é diferente de zero. Ela não diverge pelo teste da série alternada. Ela diverge pelo critério do termo geral. Beleza? O termo geral, ele invalida ali, no caso, a série alternada. Essa série
diverge pelo critério do termo geral. Chique demais? Excelente. Bom, se ela diverge num terço e no menos um terço, tá certo? Posso afirmar que o intervalo de convergência dessa forma, olha que escrita bonita, dessa forma, dois pontos. E se o intervalo de convergência, ele é aberto aqui, ó, no menos um terço, porque diverge até um terço. Aberto também. Parêntese significa aberto ou então um colchete virado para fora, tá certo? Vou deixar em parêntese. O desenhozinho do intervalo de convergência seria algo dessa magnitude aqui, ó, menos um terço aberto aqui, zero, que é o centro do intervalo de convergência, e um terço aberto aqui. Show de bola? O raio de convergência, nesse caso, ele é um terço. O raio de convergência, ele é sempre positivo. Show de bola, pessoal. Exercíciozinho para prestar bastante atenção, séries, né? Série de potência. Não é algo tão simples, não é muito visível, mas ele se torna bem interessante aqui. Vou deixar aqui para vocês visualizarem os exercíciozinhos, a resolução aqui para vocês. Então, o que que é importante? É identificar se nós vamos utilizar teste da raiz ou teste da razão, tá beleza? Aplicar esse teste, obviamente, vai finalizar o x dentro do módulo, aplicar a definição de módulo e observar nos extremos se a série converge ou diverge para cada valor nas extremidades. Espero que esteja aparecendo vídeos aqui para vocês usufruírem bastante. Faça a inscrição no Corujão das Contas. Não deixe de fazer a inscrição, deixa um like, deixa um like. É só mendiga like, tá aqui, só faz o like. Estou trazendo conteúdo aqui para vocês. Eu quero essa curtida, porque é a métrica que o YouTube utiliza para ver se esse conteúdo é bom. Forte abraço para vocês!